Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Grélio. Eu sou advogada especialista em direito desportivo e do entretenimento, e é uma honra mediar esse painel. Hoje vamos falar, né, cultura é poder, futebol, carnaval e economia criativa no Por Elas. Nós não estamos aqui só para falar sobre a cultura apenas, né? Que é como uma expressão artística ou identidade simbólica. Estamos aqui hoje também para falar que cultura é poder, como ativo econômico estratégico e como um mecanismo de realização das organizações institucionais, e principalmente como geração de riqueza, né? O futebol e o carnaval não são apenas eventos de cadeias produtivas complexas que movimentam bilhões. Nós sabemos que estruturam empregos diretos e indiretos, organizam ecossistemas empresariais inteiros, impactam turismo, mídias, temos ali patrocínio, tecnologia, infraestrutura urbana e até o mercado imobiliário. Quando falamos de futebol, falamos de uma indústria global, né, com uma regulamentação privada forte, mecanismos disciplinares próprios, crescente profissionalização e governança, mas inclusive no Brasil nós temos até as SAFs, né, que são as sociedades anônimas do futebol agora, como um novo modelo empresarial. Quando falamos do carnaval, a gente está falando de uma engrenagem que envolve escolas de samba, direitos de imagem, transmissão, patrocínio, logística, produção cultural e uma economia local que tem um impacto, inclusive, internacional, né? Dentro do nosso painel, nós vamos ter quatro eixos, tá bom? Dentro do primeiro, a gente vai falar sobre cultura como ativo econômico. E precisamos reconhecer algo essencial dentro desse eixo. Não existe sustentabilidade cultural sem estrutura empresarial, né? A romantização da cultura frequentemente ignora que ela depende de governança, controle financeiro, previsibilidade regulatória, compliance e modelos claros, né, de captação de recursos. A profissionalização não retira a identidade cultural, ela garante a sobrevivência e escala. Já no segundo eixo do nosso painel, a gente vai falar sobre poder, regulação, institucionalidade, e entramos num ponto mais sensível aqui. Por quê? Entendo que o futebol possui um sistema regulatório altamente estruturado, com identidades que disciplinam e punem e organizam este mercado. O carnaval, por sua vez, muitas vezes é um modelo híbrido de associações e organizações privadas, né? E com um apoio estatal. Mas fica uma provocação. Quem regula o regulador? Como que se equilibra a economia cultural e uma responsabilidade institucional, né? Sem segurança jurídica, há investimento? Sem governança, há longevidade? A gente vai abordar sobre todos esses temas. Já no terceiro eixo, falamos de uma economia criativa, com estrutura empresarial. Aqui o debate deixa de ser cultural e passa a ser um pouco mais estratégico, como captar recursos sem perder autonomia, como estruturar receitas recorrentes, como mitigar riscos institucionais, como profissionalizar sem descaracterizar. A economia criativa, entendo que existe gestão de risco, planejamento, diversificação de receitas e proteção de ativos intangíveis, digamos assim, especialmente em relação à imagem, marca e propriedade intelectual. E, por sua vez, o eixo que eu entendo que seja mais provocativo é o quarto, né? Que é o impacto social e a responsabilidade estrutural. A cultura é política pública ou é mercado? Quem financia a base? Quem assume esses riscos, né? Quem absorve o prejuízo? E, principalmente, quando há captura, de valor, quando esse sucesso acontece. E se for poder econômico que está concentrado, o impacto social precisa ser estruturado. A inclusão não pode ser só discurso, né? Ele precisa de fato ser um modelo. Então, acho que dentro da nossa proposta deste painel não é apenas celebrar a cultura, é analisá-la como aquilo que de fato ela é, um instrumento de influência, um ativo estratégico, uma engrenagem econômica e um espaço real de disputa e poder.
A cultura é identidade, né, pessoal? Mas, sobretudo, cultura é poder. E nós vamos ajudar a desenvolver essas ideias de todos esses pontos aqui hoje. E, para isso, nós temos quatro grandes nomes, sendo elas: Manuela Pirotelli, advogada de formação e há 10 anos executiva de carnaval e grandes eventos. Desde 2017, como diretora do Nosso, um hipercamarote na Sapucaí. Raquel Lima, advogada-presidente do IBDD, vice-presidente do Tribunal Disciplinar Paralímpico e presidente da primeira comissão disciplinar da CBV. Suzy Maria Artuzzi, advogada, contadora, mediadora judicial no CNJ, administradora judicial em processos de recuperação judicial e falência no TJMT e perita contábil em processos cíveis também no TJMT. Kércia Andrade, publicitária com especialização em marketing, branding e ESG e co-CEO da Atenas, agência que completou 18 anos de mercado em 2025. Meninas, é um grande prazer dividir esse painel e poder fazer essa mediação dessa conversa tão rica que vamos ter hoje. E eu queria começar com a Manu. Manu, quando a gente fala aqui, né, de cultura como um ativo econômico, e falamos de carnaval, você acredita que há quem enxergue o carnaval apenas como uma festa ou que o nosso camarote revela o que ele revela, né, sobre o carnaval como cadeia produtiva estruturada, por gentileza? Oi, pessoal. Primeiro, boa tarde. É um grande prazer estar aqui conversando com todas vocês, ainda mais nessa data tão especial do 8 de março. Já entrando nesse assunto da economia criativa, da cultura como um grande ativo e como poder, carnaval é festa, tá? Nunca vai deixar de ser. Porque eu, que trabalho com carnaval há tantos anos, estou inserida no carnaval há tantos anos, adoro fazer festa. Eu quero gerar entretenimento, alegria para quem está ali. Mas também a cadeia produtiva estruturada. No Nosso, a gente está inserido num grande espetáculo cultural que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E esse é o principal destaque, é um ativo cultural, é o que a gente tem como vitrine para o mundo inteiro, né? Enfim. Mas, e com isso, a gente inserido nesse grande espetáculo, a gente é mais uma dessas engrenagens na cadeia produtiva. O Carnaval do Rio de Janeiro ele deixou de ser só uma manifestação cultural. Só em 2026, o Carnaval como um todo atraiu mais de 65 milhões de pessoas. Só na cidade do Rio de Janeiro foram quase 6 bilhões, com B mesmo, de reais movimentados. Então, é inegável dizer que são diversos setores da nossa economia, diversos setores da nossa sociedade que se mobilizam em torno dessa festa, que tem uma relevância econômica muito grande, né? Setor de turismo, transporte, hospedagem, os grandes eventos, tem toda a parte artística, porque tem os artistas que estão se apresentando ali na avenida, os grandes artistas do carnaval, mas a gente tem as grandes atrações. Esse ano a gente trouxe uma atração internacional, ano passado também, para tocar dentro de um camarote na Marquês de Sapucaí. Então, assim, olha a quantidade de articulação que é necessária para que isso funcione, além dos setores públicos que viabilizam essa festa. Então, é festa? Claro que é, mas também é negócio, é economia criativa, é produção, é estrutura. E o movimento que a gente faz enquanto evento é justamente agregar a essa cadeia. Então, a cultura ela acaba funcionando como uma infraestrutura econômica real. A gente gera muita receita, movimenta mercados inteiros. Então, se engana quem diz que é só festa, mas não se engana quando diz que é festa, porque sempre vai ser, entendeu? A cultura e a diversão são o que nos movem nesse mercado do carnaval. Incrível, Manu. E você poderia trazer um pouco para a gente, por gentileza, quais são os principais centros de custos e principais centros de receita de um grande camarote? Claro. Hoje o nosso camarote ele tem duas principais fontes de receita, né? A gente trabalha com venda de ingresso e a gente trabalha com venda de patrocínios, porque isso também é algo muito interessante. Cada vez mais
o Carnaval do Rio de Janeiro e também nós, enquanto evento, inseridos nessa festa, se torna uma fonte de conexão para as empresas e também um ponto de posicionamento, né? Acho que a Kércia pode falar muito bem disso, depois a gente vai até bater um papo, como as empresas e as grandes instituições têm interesse em fazerem parte dessa festa de uma maneira diferenciada e, por isso, acontece na venda de patrocínios, enfim, acontece nessa agregação de valores, né, do que a gente produz enquanto evento, do que as empresas têm interesse em fazer. Então, essas duas são as principais fontes de receita. Hoje a gente vende ingressos e vende patrocínios. Além disso, tem todo um aspecto de hospitalidade premium, parcerias comerciais também, que constroem esse ecossistema. E a título de custo, a gente tem diversos centros, né? De novo, é uma cadeia produtiva muito complexa. Tem produção logística, infraestrutura, equipe técnica, segurança, compliance, são custos fixos muito elevados. Dentro desse contexto do centro de custo, diversas coisas surpreendem até enquanto centros de custo de um grande camarote, mas isso mostra como a gente cada vez mais vem se tornando uma operação que vai além só de um evento e entra num contexto, de novo, cultural e complexo, assim, tem um grande impacto econômico. Perfeito, Manu. E mesmo depois de tantos anos lidando e trabalhando com o carnaval, seria possível você nos dizer que o carnaval ele é financeiramente previsível ou é um negócio de alto risco? Olha, alto risco e alta recompensa, pode ser? A gente tem uma característica que é interessante até, que tradicionalmente, dentro do carnaval hoje, a gente, não vou dizer que trabalha alavancado, mas é quase isso, sabe? Até porque, por conta de equacionar os prazos de pagamento das empresas patrocinadoras, a, toda a necessidade de pagamento e construção desse evento, viabilização desse evento, é uma estrutura razoavelmente complexa. A gente tem o comportamento do consumidor que acaba acontecendo quase que no impulso, assim. A gente tem um movimento muito grande de venda, mais para muito perto do carnaval. Então, a gente tem uma expectativa, cada vez mais vai se tornando financeiramente previsível, porque a gente tem grandes parceiros que estão sempre conosco, a gente constrói isso ao longo do ano como um todo, então a gente consegue construir essa previsibilidade, mas continua sendo um negócio de alto risco. Assim, a gente tem alguns players grandes no mercado, falando de camarote na Sapucaí, que tem sido consistentes nessa construção, mas ao mesmo tempo, para novos entrantes, existe uma barreira no sentido de um grande risco que é comprado ali e muitas vezes acaba tendo muita rotatividade. Então, é difícil, assim, mas hoje em dia vai caminhando cada vez mais para uma operação mais estruturada e mais previsível. Perfeito, Manu. E eu queria aproveitar, né, o seu background jurídico e te perguntar o seguinte: na sua opinião, qual é o peso da segurança jurídica para viabilizar um projeto de um grande evento como o nosso camarote? Olha, central, assim, de fato, sem segurança jurídica, eu acho que não se faz nada, muito menos uma operação tão complexa quanto é um grande camarote na Marquês de Sapucaí ou como o carnaval como um todo. São muitos setores diferentes envolvidos, tem contrato com artista, fornecedor, locação de espaço, direito de imagem, prestação de serviços, seguro. É uma festa que mobiliza de fato, milhões, assim. E cada vez mais o carnaval vai projetando recordes de público, recordes de impacto. Exige uma estrutura legal que traga e garanta essa previsibilidade, tanto para quem vai assistir e participar do carnaval, quanto para quem realiza e executa esse carnaval, junto das instituições públicas, né, que estão viabilizando isso, dando suporte para isso. Então, nossa, ter a estrutura legal é a segurança jurídica é central, assim, é o que deixa mais previsível o negócio, voltando até a questão anterior,
traz a conformidade, reduz os riscos para a marca, para investidor, para participante. Sem segurança jurídica, a gente não faz nada. Cada vez mais o nosso setor jurídico vem sendo cada vez mais necessário, importante nessa operação como um todo. Perfeito, Manu. E aí, para a gente pensar aqui em conjunto e fazendo um mix com outras falas que virão, você entende que o carnaval chegou ali num nível empresarial comparável, a profissionalização, tá, do carnaval, chegou num nível que a gente pode comparar com o futebol? Olha, difícil, assim. Acho que minhas outras panelistas aqui que têm experiência nisso conseguem dizer também com clareza que ainda não, tá? Eu diria que a gente está caminhando nesse sentido, porque o futebol, enquanto mercado, tem modelos de governança corporativa que são mais consolidados. O carnaval ainda está caminhando nessa direção, assim. A gente implementa processos empresariais com contratos comerciais formais, tem planejamento estratégico anual, constrói a questão da previsibilidade, tem métrica de retorno, assim. Cultura e esporte vão convergindo em direção a essa profissionalização, mas as instituições não são tão claras, não tem tantas regras de governança, ainda existe um aspecto de muita informalidade no entorno do carnaval. Não só dentro de um camarote, tá? Porque quando a gente produz um hipercamarote na Sapucaí, enfim, enquanto player, a gente consegue ter mais profissionalização, mais estruturação. Mas os profissionais envolvidos nisso ainda têm muita informalidade. O entorno ainda trabalha com muita informalidade. E as instituições, às vezes, ficam claras, mas nem tanto. As próprias instituições precisam caminhar na direção de mais governança e de mais estruturação. Então, eu diria que a gente tem muito a aprender com o mercado do futebol e do esporte como um todo no Brasil. Incrível, Manu. E para fechar esse nosso primeiro bloco, eu queria fazer uma pergunta que só quem está dentro vai poder responder. O nosso camarote é entretenimento ou é plataforma de negócio? Os dois. Tá. Eu diria que o nosso é uma plataforma de negócios integrada ao entretenimento. O entretenimento, ele é o que a gente gera. É o nosso objetivo final, é a sensação que a gente traz para quem está assistindo a gente, quem está participando, né? A gente quer, de novo, eu quero trazer festa, eu quero trazer diversão, eu quero que o meu público se divirta. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma plataforma de negócios porque ele gera conexões, ele promove experiências premium, ele aproxima de marcas nas ativações, ele aproxima da festa cultural como um todo e traduz essas conexões, junta setores que às vezes não seriam esperados, né? Então, é um espaço hoje de networking que gera receita, reverbera durante o ano todo e traz entretenimento. Então, é os dois, eu diria. Tanto entretenimento quanto plataforma de conexão e negócios. Faz todo sentido, Manu. Eu queria te agradecer e chamar a Raquel para esse nosso segundo bloco, que é a nossa doutora dos tribunais. Eu não poderia deixar de começar, Raquel, com você perguntando: o esporte brasileiro é regido mais por mercado ou por tribunais, por favor? Primeiro, eu dou boa tarde a todas aqui. Agradeço seu convite, Larissa, da Milena. Queria aqui parabenizar a Por Elas pelo segundo ano aí realizando esse evento, né? E eu tendo aqui a oportunidade de partilhar aqui esse painel com mulheres tão empoderadas, né? E tão atuantes em várias áreas que acabam, de alguma forma, convergindo aqui para que a gente esteja unidas hoje, né? Antes de responder a sua pergunta, eu achei assim o painel brilhante, né, com as temáticas e os subtemas também, e principalmente quando a gente fala, né, da questão de cultura é poder. Você fez uma prévia da minha atuação, eu advogo há 25 anos, eu vou fazer 50, né, e eu advogo há 25 anos, me formei em 99, já atuei em algumas áreas, e aí
passei por direito desportivo, já trabalhei aqui no Poder Público, fui subprefeita, secretária adjunta, então trabalho aqui no Poder Público em São Paulo com a área privatizada e pública há muito tempo, né? Meu marido é presidente de uma escola de samba aqui em São Paulo, então, paralelamente, acaba atuando, de certa forma, participando não diretamente na gestão, mas vendo como tudo isso acontece. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente sabe o poder que realmente ela tem, não é só uma temática básica, cultura é poder. Porque cultura não é só entretenimento, cultura é estrutura, cultura é orçamento, é influência, é poder, realmente, né? E aí, quando a gente fala assim de milhões de pessoas que param para assistir a um jogo ou a um desfile de carnaval, a gente não está só diante apenas de uma emoção coletiva, né? A gente tem ali uma engrenagem econômica, política e institucional extremamente sofisticada, tanto num jogo de futebol quanto num desfile. As falas aí da Manu, que são inevitáveis da gente, aí a gente vê o poder que tem tudo isso e a grandiosidade que é também, né, a minha área mais de atuação é o esporte, mas é inevitável não falar de carnaval, até porque é uma paixão para mim, né? E aí você vê como funciona atrás dos bastidores de um camarote, quando nós, consumidores, eu costumo ir a camarotes, eu fui esse ano, inclusive, e meu marido participou também de uma forma, como sócio de um dos camarotes, mas a gente, minha função ali era consumidora. Gente, meu cachorro apareceu aqui na gravação, o meu Golden, que é ousado e abriu a porta. Aqui ele é quase dono da casa, então ele vem no escritório, ele vai na sala, em todos os lugares. Mas voltando, né, ao assunto, a gente, enquanto consumidor de um camarote, a gente não tem essa noção simplesmente, a gente vai lá e a gente acha que é entretenimento, mas existe toda essa máquina, né, por trás daquilo que a gente simplesmente imagina. E assim, hoje, mulher como atuante na sociedade esportiva, eu passei no mini currículo só a CBV, mas assim, eu já fui procuradora, sou procuradora na antidopagem, atuo no vôlei, no basquete, também presido a primeira comissão do basquete. Então, na sociedade esportiva, eu tenho uma atuação em alguns tribunais de várias modalidades, né? E presido o Instituto, já estou no segundo mandato. Então, também o direito desportivo em si, amo o esporte, o direito esportivo para mim é algo que me move, né? E acho que o esporte, assim como a cultura, são ferramentas de inclusão social. Então, tem uma importância para a gente, né, que, enquanto aqui autores desse sistema, que a gente tenta a todo momento conscientizar as pessoas da importância dessas pautas, esporte e cultura, né? E como eu disse, assim, acompanhando de perto gestões e bastidores, a gente consegue ter essa noção da importância e da dificuldade. O que a Manu falou de governança, né? A gente precisa muito disso nas escolas de samba, sim, né? E só tem sucesso, só logra sucesso, efetivamente, quem faz boas gestões, né? Quem se dedica, quem usa, faz uso devido da Lei Rouanet, né, que é uma lei de incentivo ao esporte, né, porque você precisa prestar contas, e se você não prestar contas, você não pode fazer uso dela no ano seguinte, né, assim como tem a lei do incentivo ao esporte também. Então, assim, a gente tem, faz política pública, mas a gente tem que ter a questão da governança e do compliance, né, ainda que não tão instalados, tão bem instalados ainda, né, no carnaval, mas é necessário em todas essas vertentes para que a gente logre êxito, né, nos resultados finais. E entrando na sua pergunta, quando você fala o esporte brasileiro ele é regido mais pelo mercado ou pelos tribunais. Quando a gente fala de mercado, a gente tem a questão dos direitos de transmissão, patrocínios milionários, investidores, apostas e transformação de clubes em SAF, que hoje é uma febre, né? Porque as pessoas acham que a SAF vai resolver todo o problema do futebol. Só que se não tiver governança também na SAF, ela não funciona. Essa é uma questão, né, clara. E de outro lado, a gente tem a questão da justiça desportiva, que existe constitucionalmente pelo artigo 217, a dita, né, eu falo dita porque tem uma previsão de uma autonomia constitucional, que eu considero relativa, né? E por quê? Existem os limites regulatórios, né? E na teoria o esporte se autorregula. Por isso que eu digo que eu considero relativa, né? Na teoria ele se autorregula, mas na prática a gente tem a questão de crescer as judicializações na justiça comum. Então,
Quando os conflitos internos migram para o judiciário, isso revela algo fundamental, que o poder ainda está em disputa. Então, a gente não pode considerar que essa autonomia ela é de forma integral, por isso que eu considero que ela é relativa. E a gente sabe que o futebol ele não é só competição, ele é capital simbólico, ele é influência política, ele é identidade nacional para a gente, né, gente? E onde existe capital simbólico, existe disputa por controle. Então, são essas questões que, para mim, são fundamentais e eu acho que responde a sua pergunta. Totalmente, Raquel. E aí eu vou puxar um gancho, né? Já que você falou sobre judicialização, você entende que a judicialização ela fortalece ou ela enfraquece as entidades? Eu entendo que a judicialização ela pode corrigir excessos, mas quando ela se torna regra, ela enfraquece as instituições. Quando tudo vai para o judiciário, revela uma certa fragilidade interna, expõe disputas políticas, reduz a autoridade da justiça desportiva, que, na verdade, a gente considera, né, e é estabelecido legalmente, que você só pode recorrer à justiça comum quando você superou todas as instâncias desportivas, né? Então, você foi para a primeira instância e você passou do pleno, aí você poderia. Mas, geralmente, isso não acontece. As pessoas querem judicializar de cara. E instituição forte resolve conflito internamente, né? Instituição frágil terceiriza essa decisão. A autonomia ela não é isolamento, a autonomia é capacidade de decidir com responsabilidade. E credibilidade institucional é uma forma concreta de poder, né? 100%, Raquel. E você que está interna, né, nos tribunais, poderia compartilhar com a gente se as entidades esportivas são modernas em governança? Então, nós avançamos na legislação, mas a lei não é sinônimo de governança, especificamente. A gente precisa de prática diária, né? Governança é transparência, é limitação de poder, é prestação de contas, como eu citei a questão da Lei Rouanet, né? A gente ainda enfrenta mandatos prolongados, baixa renovação, concentração decisória, pouca presença feminina em posições estratégicas. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, assim, aqui eu faço um ponto central. Não existe governança moderna sem diversidade, não existe legitimidade institucional sem inclusão. Então, esporte também é poder, e poder que não se distribui, se perpetua. Então, aqui, eu cito, por exemplo, como referência, eu sou conselheira fiscal também da Federação Paulista de Futebol. Eu não te passei um mini currículo muito extenso, porque não tem necessidade, de acordo com as nossas atuações, a gente vai mencionando, né, o que a gente vive, né, na prática. E como conselheira fiscal da Federação Paulista, que hoje é a maior referência do futebol brasileiro, é a federação referência. A gente tem ali dentro uma super governança implementada, a gente tem setor de compliance, a gente tem uma auditoria prévia, né, caso a gente tenha dúvidas enquanto conselheiros, para consultar, né, e a gente vê, ali existe sim inclusão e diversidade, né, então existe já, foi criado um comitê da inclusão e de diversidade. Ali as mulheres têm espaço, que é o caso da Dayana. Eu almocei com a Dayana na segunda-feira, ela estava com a gente lá quando a gente teve reunião com o presidente. E raramente, eu vou dizer que é o que eu penso, no futebol você vai ver gestores do futebol defendendo uma árbitra, como foi feito com a Dayana, se posicionando. Né? Mas isso é respeitar, ter essa questão da diversidade. Tem vários cargos de mulheres ali, então, por exemplo, hoje de mulheres no conselho, sou eu e a Magic Paula, né? E aí a gente tem mais 3 homens, que é o Dr. Rodrigo, o William, que era capitão do Corinthians, e o Dr. Conceito, que é do MP. Mas o presidente sempre tem esse cuidado, né, de ter, se não a metade, 50% de mulheres, atender pelo menos, ele busca chegar a isso. A gente tem canal de ouvidoria, e assim, eu participei de alguma forma na questão da contratação do PIB do esporte brasileiro, que foi feito pela Soul Sports, com a Fabiana Bentes. Eu fiz a parte jurídica, né,
do PIB do esporte brasileiro. E assim, a gente tem ali históricos de entidades de prática desportiva, na verdade, entidades de administração do esporte, que é o caso das federações, confederações, que não existe canal de ouvidoria, né? Que não existe comitê de ética. Então, assim, a gente precisa, para que a gente possa evoluir, respeitar estas questões e especificamente implementar, né, a questão da governança, que é de suma importância. Sem ela, a gente não tem sucesso. Perfeito, Raquel. E aí, para finalizar esse segundo bloco, queria te fazer uma pergunta que resume um pouco toda essa sua última fala. Para você, o compliance já é uma realidade no esporte ou ainda é discurso? O compliance ele não é um manual, não é uma cartilha, não é uma cláusula contratual, né? O compliance verdadeiro, ele muda comportamentos. Ele muda a cultura interna, ele cria limites claros. Então, nos modelos empresariais, como as SAFs, a maior pressão por controle. Mas em muitas entidades, a gente ainda estamos no campo do discurso, especialmente nas entidades de prática desportiva, que é o caso dos clubes, né? Como a gente cita, por exemplo, clubes de futebol. Como exemplo, nas modalidades, na série C e D do futebol, né? Às vezes a realidade deles é tão difícil, inclusive economicamente, que é difícil de você implementar metodologias e planos e, né, regramentos, quando na verdade eles não têm condições até de se manter. Então, em alguns casos ainda não é uma realidade, né? E discurso não transforma estrutura nenhuma. Estrutura se transforma com essa questão da coragem institucional, que é o que a gente precisa para todos, né? Perfeito, Raquel, eu concordo 100%. E para alimentar toda essa nossa conversa, queria trazer a Suzy. E, Suzy, queria te fazer uma pergunta no sentido de: a gente viu que tem grandes nomes da cultura mundial, né, como o Cirque du Soleil, enfrentando crises, e até clubes de futebol tradicionais passando por reestruturação. É, você acha que esses casos, o que você acha que esses casos ensinam para o setor cultural brasileiro, por gentileza? Tá no mudo. Você vai ter que recomeçar, Suzy. Gente, vocês estão me Aqui, escutando? Sim. agora sim. Sim, Pode continuar? Travou a Aí, câmera Suzy, de todas. sério? Suzy, Travou você de está sem todas? áudio. A Suzy A- estava sem áudio. Ah, tá, Agora agora tá me voltou. ouvindo? Gi, pode continuar? Pode começar do começo, Su. Tá, Joia, obrigada. Oi, Então, voltou. Pode tá. continuar. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de parabenizar aqui todas as mulheres por esse dia especial, né? Agradecer à diretoria do Hashtag por Elas pela oportunidade de estar mais uma vez no painel e nessa data e de estar, inclusive, nesse painel com essas mulheres tão importantes, incríveis aqui, que fazem parte, né, de suas áreas, incríveis também nas suas áreas, né? Como representam tão bem, ouvindo aí, ainda temos mais uma para ouvir. E de conhecê-las também, é um prazer estar falando aqui para todos que vão nos acompanhar também. Para mim é um aprendizado, inclusive, estar aprendendo aqui assuntos diferentes, dos quais eu não estou habituada a falar, geralmente, carnaval, futebol a gente convive e fala um pouco aqui da área de direito empresarial, mas olha só, Larissa, quando falamos de cultura do Brasil, é impossível não pensar no carnaval, tanto é que já foi falado aqui. É festa, é identidade, é arte, mas também é planejamento, é orçamento, é patrocínio, transmissão, é logística, é uma cadeia econômica enorme. O mesmo vale, então, para grandes festivais internacionais e até mesmo para o futebol, né? Que talvez seja o maior fenômeno aí que nós temos cultural do país e, se não, do mundo. Mas nos últimos anos nós vimos algo interessante, que é o que você perguntou, a respeito do Cirque du Soleil, que entrou em reestruturação empresarial. Nós tivemos também o Metropolitan Opera, que ele enfrentou uma crise financeira, e outros grandes festivais também que precisaram negociar seus contratos. Clubes centenários de futebol, nós temos aqui do Brasil também, né, que entraram em colapso financeiro e precisaram de mudar esse modelo de gestão. Isso nos leva a uma reflexão importante. A cultura é uma paixão e tal, mas será que essa estrutura ela é tida, estruturada como uma indústria? Então,
O que esses casos nos ensinam, geralmente, né? Eles mostram que tamanho não é blindagem, não se blinda, né, todo o patrimônio. O Cirque du Soleil é uma marca global, né, que nós sabemos. Clubes, por exemplo, de futebol, nós temos Cruzeiro, Vasco da Gama, tem torcidas gigantes. O Carnaval é um dos eventos, né, que atrai o mundo inteiro, bastante público, e todos sentiram um impacto financeiro em algum momento. Isso é natural, né? E o ponto central, então, aqui que nós temos que o que é paixão e tradição não substitui o planejamento financeiro, que é o que as meninas acabaram de falar. Então, a crise, ela não escolhe um setor, ela testa uma estrutura, Larissa. Perfeito, Alô? Suzy. Faz todo sentido. E para você, considerando que o carnaval e os grandes eventos são sazonais, você acredita que esse modelo, por ser anual, ele aumenta o risco financeiro? Olha só, pelo que a gente acompanha aqui, geralmente, né, do setor empresarial, eu digo que sim, né? Naturalmente ele aumenta, o carnaval ele acontece uma vez por ano, né? Grandes festivais também, mas tem alguma edição que, infelizmente, ela vai dar um impacto anual, né? Que a gente tem vivido aí falando sobre isso, e não vem somente do carnaval. Ele, na verdade, ele gera em torno da sociedade, e como a sociedade, infelizmente, vive um período de crise, então isso exige ainda mais planejamento, uma reserva estratégica e um controle financeiro melhor, né? A sazonalidade, ela não é um problema, mas exige maturidade de gestão. Perfeito, Su. E na sua visão, no caso do futebol mais especificamente, né? Como temos ali milhões de torcedores, e ainda assim muitos clubes entram em crise, né? Você entende que o problema era falta de público ou falta de gestão? Olha só, não somente o futebol que eu vejo, assim, percebo geral, eu faço conteúdo no Instagram, vou até fazer uma propaganda que a @SuzyArtuzzi. Falo muito sobre isso e principalmente quando há alguma confusão patrimonial. Ele advém do problema de gestão, definitivamente de gestão, tanto empresarial quanto no futebol, talvez no carnaval também aconteça dessa forma. Pode perceber, não falta torcida, grandes clubes principalmente, lotam os estádios, né? Então, questão financeira geralmente não é o problema, eu penso. O que falta ali, de repente, é um controle financeiro, um equilíbrio entre receita, despesa e governança profissional. Isso que acaba afetando a maioria de empresários, pequenos empresários, grandes empresários, se não tiver uma governança empresarial, uma gestão empresarial bem feita, dificilmente não vai ter crise. Isso é uma grande lição para eventos culturais também, que eu acredito que tem que ter gestão. As meninas falaram anteriormente a respeito disso. Então, a paixão, ela gera receita, né? A paixão do futebol, a paixão do carnaval gera muita receita. Mas a gestão, ela tem que ter essa continuidade para não haver crise. Perfeito, faz todo sentido. E você acha que o setor cultural ainda tem uma certa resistência à profissionalização quando falamos de governança e estrutura financeira? Então, quando nós fomos falar a respeito desse tema aqui, eu fiz uma pesquisa, uma pequena pesquisa, e eu percebi sim que ainda existe, né, essa resistência à profissionalização. Às vezes há um receio, na verdade, em profissionalizar a gestão que se ingessa uma criatividade. Então, mas é exatamente o contrário, né? Quando há uma estrutura bem organizada, a criatividade ela tem liberdade para acontecer sem colocar um projeto em risco, mas a governança ela não elimina a arte e ela protege o projeto. Então, eu penso que há essa resistência por conta disso, infelizmente. Infelizmente, Suzy. E para fecharmos esse terceiro bloco, eu queria que, por gentileza, você contribuísse conosco da seguinte forma: depois de tantas crises recentes, né, você sente que a cultura está mais preparada hoje para enfrentar um cenário econômico instável? Pois é, as crises mais recentes, né, infelizmente, eles deixaram claro que depende muito exclusivamente de patrocínio pontual ou de uma única edição anual que tem um aumento de vulnerabilidade, né? Hoje se fala mais em diversificação de receita, se fala também de planejamento de longo prazo, até
projetos estruturais aí de grandes empresas que entram, já vou entrar aqui na questão de recuperação judicial, de reestruturação empresarial, uma estrutura jurídica que tem que ter adequações, advogados, né? Nós estamos falando aqui de uma classe também que inclui grandes advogados, que também se profissionalizem naquela situação, determinada gestão, governança, né? Que é o que nós estamos falando aqui, apesar de haver o entretenimento, tanto carnaval quanto futebol, ainda assim há que ter uma governança, isso é um avanço, na verdade. Eu gosto de falar assim que o carnaval ele continua e vai continuar sendo arte. O futebol ele continua sendo uma paixão nacional, mundial. Os grandes festivais eles vão continuar emocionando multidões, né? Nós vemos aí que grandes eventos acontecem e dá gente, né? O público fica esperando que aconteça. Mas todos têm que aprender, de repente, tem que ter uma estrutura mínima, essencial, para se evitar um desande, na verdade, né? Um desande que infelizmente atrapalhe, daí, de repente, a estrutura operacional e de gestão. Então, o talento cria o espetáculo e a gestão ela garante que ele continue existindo. Com certeza, Suzy, faz todo sentido. Queria chamar a Kércia para nos contemplar aqui, já que ela vem da criatividade, né? Vem do marketing, do rebranding. E, Kércia, pensando ali, né, nessa questão de toda do live marketing, da monetização de experiência, na sua visão, a experiência gera receita ou apenas posicionamento? Olá, meninas. Olá a todos. É um prazer imenso, antes de responder sua pergunta, Suzy, estar aqui nesse dia 8, que é um dia muito representativo, falando de consciência, de pautas, né, de cultura, de um tema que é o meu dia a dia, que eu amo, ainda mais com essas grandes mulheres aqui que a gente já está tricotando e combinando um monte de coisa para dominar o mundo, né, e para mudar este mundo. Enfim, reforçando a sua pergunta, experiência, ela não só gera receita, mas também posicionamento. Então, é os dois, né? Quando uma marca, ela pensa em patrocinar ou ativar qualquer evento, seja ele um carnaval, seja um esporte, ou seja um grande festival, ela pensa nos dois. Ela pensa em se posicionar e gerar um resultado diante daquela exposição. Por isso que a gente constrói, hoje a gente faz brand experience, que é construção de marcas a longo prazo. Então, é isso. Perfeito, Kércia. E como você vê o papel das experiências de marca na construção de valor econômico dentro de grandes festivais e eventos culturais? E aí, voltando um pouquinho, né? A gente está falando muito de carnaval, está falando muito de esporte e falando de cultura. Cultura é expressão, né? E os grandes festivais, eles são plataformas de experiências massivas, né? Então, quando a gente fala de uma marca construir valor econômico dentro desses grandes festivais, ele faz todo o sentido, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo hiperconectado, é um mundo de multitelas, é um mundo de informações a todo momento. As experiências de marca ela vem ganhando muita relevância, e principalmente pós-pandemia, né, que todo mundo estava ali isolado, então hoje a gente tem uma necessidade maior de ter essa conexão com o outro. E as marcas elas estão vendo uma oportunidade grande dentro do live marketing de ser um momento que você crie uma conexão emocional com o seu consumidor e o seu consumidor lembre dessa experiência a longo prazo. E quando a gente cria aquele friozinho na barriga, né, que é o que a gente gosta de dizer, que é o uau, né? E essa experiência não dá para ser qualquer experiência. Tem que ser uma experiência que comungue com os valores da marca, tem que ser uma experiência que esteja ligado à estratégia do que a marca quer comunicar, ao resultado que quer alcançar, mas pro lado do consumidor, ele pensa o seguinte: poxa, essa marca me proporcionou viver
a experiência da minha vida. Essa marca me proporcionou viver uma experiência que eu estou lembrando dela a longo prazo, e isso vai ser reverberado por muito, muito, muito tempo. Então, tanto grandes festivais de música, que a gente tem grande experiência com grandes marcas, como o carnaval, ela constrói resultado e é muito importante para as marcas. Com certeza, Kércia. E aproveitando ali, né, os seus 18 anos de experiência dentro de agências, queria te fazer uma pergunta bem técnica. Você acredita que as marcas investem em cultura pelo ROI mensurável ou por branding? Ela investe pelos dois, Lari, não é uma coisa isolada. Quando a gente recebe os briefings, a gente recebe os bids de onde vai participar, a gente trabalha muito em cima aqui dentro da agência em três tripés, que é a estratégia, a criatividade, a excelência na execução para trazer o resultado para o cliente. Não adianta só você criar uma ativação de marca, vamos colocar ali no carnaval que tem milhões de pessoas e vai ser lembrada. Pense, por exemplo, e aí eu tenho alguns cases dentro do portfólio que são bem interessantes. E aí eu vou falar da minha praia, que é o Carnaval de Salvador. Eu, como boa baiana, você pensa, e aí tem um case que a gente tem no portfólio, que é um case de cervejaria, né? A Ambev, historicamente, ela é patrocinadora do Carnaval de Salvador, e o Carnaval de Salvador, ele tem uma modulação que dentro ali do circuito, uma cervejaria sendo patrocinadora, é aquele espaço só de exposição ali daquela marca de cerveja, né? Então, outras marcas, elas podem patrocinar dentro do camarote, naquele espaço do camarote, ou dentro de um bloco de carnaval. Então, a gente Sim. pensou, a gente tinha um cliente temos um cliente que é Devassa, que é do grupo Heineken. Como a gente fura um bloqueio de visibilidade? A gente fez um bloco de carnaval Devassa. A gente Hum. patrocinou um trio que já estava saindo, com uma banda que já estava saindo. Entramos com o patrocínio dentro daquele território, que era o território da corda, né? E fizemos um bloco de carnaval Devassa com grandes atrações. Então, a gente teve toda a pauta de visibilidade televisiva para dentro, a gente abriu um bandeirão enorme em vários momentos dentro do circuito. Então, a gente brinca, a gente furou o bloqueio de patrocínio de um grande patrocinador para trazer um resultado, uma visibilidade para a grande marca, mas com uma estratégia muito específica, muito bem definida e com resultados previamente mensurados. Então, é isso. Fechado, faz todo sentido. E conta pra gente como que é possível medir o retorno em grandes eventos? A gente tem alguns KPIs, né? Quantidade de pessoas dentro do evento, KPIs de mídia, engajamento, awareness, conversação dentro das redes, sociais. Então, tudo isso faz com que a gente entregue esses resultados para o cliente, impacto, né, dessa mensagem. É, eu sou muito ativista, né, da experiência de marca. A gente acredita muito no poder que a experiência de marca ela tem para construir resultado. E aí, com Devassa mesmo, a gente constrói a plataforma deles, né, de música e de cultura. Era uma marca que era sexista, né? Hoje é uma marca que apoia a cultura brasileira, apoia a música. E com eles mesmo, eles passaram um ano sem investir em mídia por conta apenas do resultado que as experiências de marca da plataforma que estavam sendo feitas estavam gerando para a marca, não só nesses impactos, como também em aumento de vendas e aumento de share da marca em conversação, em construção de brand. E aí, falando um pouquinho de outro case, ano passado, final do ano passado, a gente fez um festival para Heineken, que foi um festival sem line-up. Historicamente, nenhum festival pensou como é que a gente vai lançar um festival que as pessoas não vão saber quais são as atrações do festival. Então, o festival foi o No Line-Up Festival. Quando a gente lançou, a mídia começou a falar, não, deve ser mentira, né? Deve ser um fake news. No outro dia, a marca se posicionou,
tudo dentro da estratégia delineada, dizendo realmente vamos fazer um festival. Há 2 meses do festival, a estratégia não é ter o line-up, justamente porque a gente quer que o público ele esteja aberto a ouvir atrações que eles não conheçam, a estar disponível a experimentar outras coisas, justamente porque dentro de um festival você vai no horário daquela atração que você gosta. Você não vai naquele horário daquela outra que você desconhece. Ah, não sei se é bom ou não. E foi um festival assim muito bacana que a gente quebrou todos os resultados que a gente tinha imaginado. Ele aconteceu no final do ano passado, em São Paulo, gratuitamente. Dentro do rotativo, a gente teve ali quase 6.000 pessoas, né? Entrando e saindo, e as pessoas estiveram abertas ao novo. A gente trouxe atrações nacionais, atrações internacionais, e a gente mudou um pouquinho a ideia do ecossistema cultural, né? A gente entregou para o público uma experiência de formação também de cultura. Você esteja aberto a construir e a conhecer o que é novo, o que é diferente. Foi bem bacana. Muito Então é legal, isso. Kessia. Muito legal mesmo. E assim, adorei esse exemplo. E puxando o gancho dele, eu queria entender com você o seguinte: você acha que a economia criativa, então, ela fala a linguagem do investidor? Super, super fala a linguagem do investidor. Inclusive, os investidores, eles procuram, né, esses momentos e esses festivais e essas ações que causem esse impacto e esse retorno, e ele possa investir e reverberar isso, né? Alcançar um awareness maior. Eu sou muito, assim, orgulhosa do que a gente faz. Eu falo demais, viu, gente? Então, se tiver aí o tempinho ultrapassado, Fica você vai me tranquila, falando. vontade. E o propósito da marca é esse mesmo, é atingir o resultado. E quanto mais a gente cria coisas dentro da cultura que elas são diferentes, que ela cria um engajamento maior, a gente atrai investimento. A gente está vendo também estamos também vivendo um momento da inteligência artificial, e como é que essa inteligência artificial ela vai mudar a cultura? Então, é um papel também das marcas, né, ter um direcionamento, ter uma segurança jurídica, ter uma segurança da informação do que vai ser falado, do que vai ser passado, do que vai ser comunicado nesse mundo que é hiperconectado, e nesse mundo aí onde a inteligência artificial ela veio para ficar, ela veio para agregar, mas ela não veio para dominar, porque a gente ainda tem a nossa linha de raciocínio, e o que vai comandar é o que a gente cria de estratégia para isso. Então, Larissa, tem muito investimento, tem muita tendência. Saiu uma pesquisa agora mesmo falando de números e de tendências para o mercado de live market. São dados do Research and Market, que o setor cresceu de 2024 de 870 bilhões de dólares para 988 bilhões em 2025, e a média, a tendência para até 2032 é alcançar 2 bilhões, 64, 2 bilhões não, 2,64 trilhões de dólares. Então, são números absurdos, são números bem expressivos de crescimento. Então, a gente realmente precisa cada vez mais se profissionalizar enquanto ecossistema, né, ter toda a nossa cadeia produtiva mapeada, profissionalizada, treinada, porque tem um potencial imenso ainda de crescimento, e tem muito espaço para negócios, principalmente quando a gente compara aqui com o nosso primo mais estruturado, que é o esporte, né? Então tem muito crescimento ainda aí pela frente. Perfeito, Kércia. Faz todo sentido, e agradecer vocês por essas exposições. E a gente já se encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria devolver a palavra para cada uma de vocês para as exposições finais e para a gente fechar aqui com uma conclusão. Manu, palavra com você.
Olha, é muito interessante esse bate-papo todo, porque a gente vai traçando paralelos, né? Apesar de cada uma ter a sua atuação focal, é muito curioso ver como as coisas se contrabalançam e se relacionam, né? Enfim, ver o depoimento, o relato da Raquel em relação à falta de estrutura, por exemplo, da série C, D dos campeonatos, a gente pensa também nas outras séries do carnaval, que tem, enfim, a gente tem no âmbito dos desfiles das escolas de samba, tem a Liesa, que é a liga da série do grupo especial, mas tem a Liga RJ, que organiza os outros desfiles, e a gente vê as dificuldades de estrutura dessas escolas, e, enfim, a dificuldade de governança dessas escolas, de se inserir nesse mercado da economia criativa, da falta de profissionalização, ou, por outro lado, a força de movimento em torno desses mercados de todo mundo. Enfim, olhando também para a perspectiva da estruturação empresarial e da necessidade de fluxo, que a Suzy muito bem trouxe para a gente aqui. A própria Quércia, quando traz essa questão das grandes marcas investindo em cultura, cada vez mais se conectando com o público que está dentro desse entretenimento. Eu acho que foi uma conversa de fato muito potente. Eu agradeço muito a exposição de todas vocês aqui. A cabeça já fica cheia de ideias e tópicos. Queria eu que a gente ficasse por horas aqui conversando, que seria um grande prazer. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Foi muito, muito, muito legal. Obrigada demais, Manu. Palavras finais para nós nesse grande evento, por favor. Eu acho que você me chamou, né? Porque aqui deu uma paralisada por alguns minutos. Chamei, por favor. Então, tá. Suas palavras finais. Gente, foi um super prazer aqui dividir esse painel com vocês. Até ouvir a experiência de cada uma de vocês e de alguma forma saber que a gente, né, tem conexões, né, e que todas buscam aqui um melhor, a gente acredita, né, na evolução, na progressão e na melhora tanto do esporte quanto da cultura, né? E assim, a fala da Manu agora, do que ela fala realmente, os acessos, né, as escolas que estão nos grupos 2, enfim, acesso, ESP, aqui a gente tem outras ligas em São Paulo, mas realmente, do grupo especial para o acesso, você tem aí pelo menos a diferença de 1 milhão. 1 milhão é um grande valor, né? E faz muita diferença para quem vai fazer gestão, para o luxo que tem que ter o carnaval, né? Porque carnaval hoje, o que faz a diferença é o luxo. Foi a época onde você ganhava carnaval com a exposição de corpos. Hoje as pessoas querem um espetáculo e elas querem o luxo, né? Então não adianta você ter mulheres com poucas roupas, porque isso já não dá nota para jurado. E graças a Deus, porque o que a gente quer é um espetáculo de verdade, né? E aí eu finalizo aqui a minha participação e a minha fala dizendo e defendendo, né, as minhas bandeiras, que é escola de samba não é apenas desfile, é cadeia produtiva, né? A gente traz gente de Parintins para trabalhar, a gente movimenta aí emprego, é negociação pública, é liderança comunitária, né? Então, escola de samba é tudo isso. As pessoas às vezes acham que simplesmente são pessoas que se unem para aquele período. A gente já tem um enredo para o ano que vem, que ainda não foi lançado, por isso eu não posso ainda comentar, mas vai ser aí, a gente vai falar de uma autora de obras infantis que é majestosa, né, e que a gente... E é isso, né, a gente consegue homenagear as pessoas em vida e não, vocês viram o enredo do Cissa, né? Sim, então, lindo. assim, a Léia aqui em São Paulo, pela Mocidade Alegre, que não conseguiu em Gramado ser homenageada e que teve isso, uma homenagem póstuma, mas assim, né, sempre é tempo. Né? Então, a cultura nos permite isso, esse envolvimento e essa possibilidade de festejo, né? E de homenagem, e de reconhecimento, né? Para essas grandes personalidades do mundo. E o carnaval, né? Movimenta milhões e transforma territórios, mas também precisa avançar em transparência e governança. O futebol, ele está caminhando, mas ainda tem muito clube, muita entidade que precisa. A gente faz também
eleições em algumas entidades de prática desportiva, e quando eu me referi à Federação Paulista como referência, é porque realmente nos extremos a gente vê a dificuldade que tem. A gente fez um outro dia um curso no Conselho Fiscal do futebol, e aí vieram pessoas de todos os lugares e tinha entidade que os conselheiros tinham que pagar o café para tomar. Então, a realidade do nosso país ela é muito diversa, dependendo das regiões onde as pessoas estão instaladas. E é isso. Eu encerro aqui dizendo que se cultura é poder, assim como esporte, então a gente precisa transformar o poder em responsabilidade, né? Uau. Fortalecendo as instituições e reduzindo os personalismos, implementando governança real e abrindo espaço para mais mulheres nos centros decisórios. É isso. Obrigada, gente. Super prazer, viu? De verdade. Incrível, Raquel. Nossa, assino embaixo. Suzy, por favor, contribua conosco com as suas palavras finais. Primeiramente, só agradecer, e eu fico muito feliz em participar desses summits assim, porque é uma possibilidade tão grande de conhecer pessoas novas, né? Para mim, vocês todas são novas para mim, e vocês há muitos anos, já como eu já 16 anos esse ano eu advogo, e nesse ramo empresarial, e eu nunca tinha visto falar de vocês. Olha só que coisa que é, né? E no meio do mundo a gente se encontra, não sei se num dia num carnaval por aí, né? Porque é muita gente. E pegando o gancho assim geral, a gente pode perceber que eu pensando aqui, vocês falando aí, a Manu e a Raquel, para finalizar, eu olhando ali e pensei, falei, nossa, estou pensando numa perícia prévia que tem que fazer semana que vem, e já ia praticamente dar um deferimento em relação à função social que é o carnaval, que é o futebol, por quê? Né? Com essas estruturas todas que nós temos de angariar fundos, de trazer pessoas para trabalhar, porque muitas pessoas trabalham em função disso, que ficam nos bastidores, né? A função social da cultura, do entretenimento, do futebol, do carnaval, de tantos outros shows, né, que nós temos, que é o nosso tema aqui, eu vejo que, né, tem que ter realmente a governança, nós temos que ter realmente uma estrutura mínima que seja de débito, de crédito, para ver o quanto que lucra, quanto que não lucra, porque isso não vai parar. Né? A gente sabe que não vai parar, mas tem que ter, ainda bem que tem boas pessoas, né, Raquel, que você faz parte, a Manu, a Kércia, a Larissa também. Eu não faço parte de tão grandiosas situações, mas a gente acompanha e fica imaginando como que estar na liderança para poder manter uma organização melhor, para que não se caia em crise, para que tenha, né, a manutenção desses empregos, a manutenção vamos dizer assim, que seja um setor empresarial em si, não é verdade? Então, foi um prazer imenso de estar aqui com vocês, de conhecer um pouquinho de cada uma, de falar sobre esse assunto e de conhecer. Eu, cada vez que participo, aprendo mais. Obrigada pela oportunidade. Incrível, Suzy. Obrigada demais. Kércia, por favor, nos abrilhante com suas palavras finais de encerramento. Ai, meninas, que bacana estar aqui com vocês, estar aqui nesse dia 8 novamente, encerrando esse papel, esse painel. É um prazer imenso a gente falar sobre cultura e a gente falar sobre o que molda o mundo, né? Porque cultura é um conjunto de saberes, envolve crenças, envolve hábitos. E molda como a sociedade pensa. Então, aqui a gente que trabalha com isso, cada qual nas suas áreas, tem uma responsabilidade imensa da construção de um novo mundo, né? E no meu caso, que trabalho com grandes marcas construindo estratégia, a gente constrói estratégia de experiência para criar um awareness para o futuro. Então, é uma responsabilidade imensa. Eu fico, assim, muito feliz por cada vez mais profissionalizar e crescer o meu setor, que ele é relativamente novo. O live marketing tem pouco mais do que quase 30 anos, então é muito pouco, e quanto o poder da experiência de marca ele é transformador para não só para a sociedade, como também para o resultado das marcas. Então eu fico muito feliz, espero que cada vez mais a gente possa ver mulheres em posições de decisão, mulheres em posição de poder. Eu acredito muito que é por isso que a gente luta, é por isso que a gente não se cala, é por isso que a gente
mostra a força da nossa competência e a força da união feminina, porque o Por Elas nada mais do que é isso, né? Mulheres unidas nas suas áreas de poder constrói coisas, gente, que são grandiosas. Então, eu finalizo o painel deixando esse recado, né, para quem está assistindo a gente. Um grande beijo, meninas, um grande beijo a todos e muito obrigada. Incrível, Kércia. Mais que um recado, que fique um convite, né? Para cada vez essas conversas, esses fóruns, summits sejam estimulados, porque é uma oportunidade, como a Suzy falou, para a gente se conhecer e se conectar. Eu tenho certeza que daqui sairão redes fortalecidas, conexões e que ainda faremos muitas coisas juntas. Então, obrigada por essa oportunidade. Um beijo carinhoso. Até a próxima. Até mais.